Muito bom dia para todo mundo, boas-vindas a mais um Caminho do Espiritismo, hoje trazendo o nosso membro do Sejus, Carlos Simões, professor de filosofia, professor de literatura, e trazendo para a gente aqui um outro tema bastante interessante para a gente conversar dentro da Revista Espírita de 1860. E temos uma coisa interessante, né? Porque as pessoas olham para o espiritismo e pensam exatamente, é maravilhoso, é sobrenatural, né? E Kardec vem desmistificar isso, né, Carlos? Bom dia. Se quiser já ir engrenando aí no tema, fica à vontade também. Bom dia, Felipe. Paz e bem para todos nós. É sempre um prazer poder estar aqui nessa interlocução tão saudável, tão estimulante e tão pertinente e convidativa mesmo. Então, para mim, é sempre uma alegria, um privilégio e agradecido de antemão pelo convite. Agora, o que a gente pretende fazer um pouco é refletir a respeito do que o Kardec, né, havia formulado, sobretudo nos anos de 1860, 1861, em relação a um tema palpitante que dizia respeito sobre o maravilhoso e sobre o sobrenatural. O legal da Revista Espírita, né, no caso de setembro de 1860, é que Kardec vai desenvolver nessas páginas muitas das questões, né, tensivas e importantes, desdobráveis a posteriori nos seus livros. Então, por exemplo, esse tema em específico, ele vai constar organizado a posteriori, em 1861, lá no segundo capítulo de O Livro dos Médiuns, cujo título é exatamente Do Maravilhoso e do Sobrenatural. Então, esse texto da Revista Espírita, ele antecipa, né, essa discussão, que depois vai ser transformado, editado no formato lá de O Livro dos Médiuns. Não somente também esse texto foi aproveitado no Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar também uma outra parte relativa à discussão sobre os milagres, num texto também posterior, seguinte, que é o de 1868, a Gênese. Tem um capítulo, que é o capítulo 13º, de A Gênese, que nós vamos encontrar a discussão de Allan Kardec sobre os caracteres dos milagres. Então, esse texto de 1860, de setembro, da Revista Espírita, ele antecipa quanto ele promove a discussão daquilo que vai comparecer, né, na codificação, como se costuma falar, né, na codificação espírita, daquilo que consta lá em O Livro dos Médiuns, quanto em A Gênese de Allan Kardec. Então é legal porque ele realiza nessas páginas da Revista Espírita uma espécie de laboratório, desenvolvimento e aprofundamento daquilo que depois ele vai co-validar, né, nos seus argumentos vindos nesses livros tidos como basilares ou fundamentais. Agora, é importante entender que o Kardec faz é uma formulação muito cuidadosa, no sentido de propor valores, sentidos, discussões, inicialmente numa postura de digamos assim, de um comedido, mas importante ceticismo. O Kardec ele se coloca diante desses variados assuntos tão palpitantes naquela época, que de um modo primeiramente a produzir um questionamento sobre a validade, sobre o alcance e sobre a pertinência daqueles fenômenos ditos espíritas ou tidos como espíritas. Então essa é uma questão muito importante, é uma postura que eu acho muito convidativa, cuidadosa, responsável em relação a todos os temas que chegavam a ele. Tudo bem? Então, por exemplo, lá no próprio Livro dos Médiuns, se você pega desde o primeiro capítulo, eu acho essa postura muito interessante, porque ele começa, o primeiro capítulo de O Livro dos Médiuns se intitula assim, Há espíritos? Interrogação. Perceba a diferença. Ele não coloca uma afirmação. Ele não simplesmente diz, há espíritos, ponto.
Ele inicia logo no capítulo 1 com o título Há Espíritos? Interrogação. Ele coloca sob suspeita, ele coloca sob dúvida, ele coloca sob questionamento. Porque a postura filosófica é a de produzir, digamos assim, interrogações várias sobre, né, determinados assuntos, no sentido de perceber o alcance e a resistência desses assuntos às nossas várias perquirições. E o Kardec é assim que ele se postava, é assim que ele tentava ir formulando e elastecendo os seus vastos conteúdos. Então, essa é a primeira questão que está dada desde o primeiro capítulo. Há espíritos. Depois, né, de ter argumentado, elucubrado, refletido por várias vias e nuances a esse respeito, aí sim ele desdobra aquilo que vai constar no capítulo 2º, intitulado Do Maravilhoso e do Sobrenatural. E a base, né, o nervo do texto que consta em O Livro dos Médiuns, a base, o nervo disso, nós vamos encontrar exatamente lá na Revista Espírita de setembro de 1860, intitulado exatamente O Maravilhoso e o Sobrenatural. E aí, qual é a ideia do Kardec? A ideia do Kardec é tentar fazer-nos perceber que a manifestação dita espírita, ou as manifestações espíritas, elas não são exclusivas daqueles que se dedicam ao espiritismo, elas não são fruto de uma base de concepção isolada, recortada, circunscrita, como ela tende a nos oferecer sentidos muito importantes e dilatados, e ao mesmo tempo que são exequíveis de serem presenciados por vários outros, inclusive que não tenham nenhuma vinculação ou propriamente concepção do que seja ou não seja espiritismo. Isso é uma primeira questão que é muito importante. E aí, como um bom pensador, né, eu penso muito o Kardec numa perspectiva filosófica. O Kardec, como um bom pensador, ele tende a procurar o sentido e as acepções que os termos vão sendo, ou vão assumindo, ou vão tomando, ao longo, né, da própria maneira como o ser humano intelige e compreende, né, essas mesmas experiências. Então, ele começa a produzir questionamentos em que ele tende a trazer-nos a seguinte reflexão: que nós entendemos por maravilhoso? Né? E, no geral, o que as pessoas entendem pela palavra maravilhoso, né, entende como sendo aquilo que possa ser catalogado na ordem do sobrenatural. E aí ele contra-questiona. E o que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza. Então, no geral, todo mundo entende sobrenatural, maravilhoso, segundo essas noções. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que, no geral, as pessoas tomam a manifestação, a existência e a comunicação dos espíritos na ordem do maravilhoso e do sobrenatural, como se fossem experiências contrárias, estranhas ou avessas a essas leis da natureza. Então, é essa a ideia que, no geral, o vulgo tem a respeito dos fenômenos ditos espíritas. Tendem a classificar como o maravilhoso, como o avesso às leis da natureza, e que, portanto, algo que fugiria mesmo de uma inteligibilidade ou de uma razão que se nos apresentasse como de profundidade ou suficiente. E aí o que o Kardec tende a desenvolver? Ele tende a mostrar, a evidenciar que, na verdade, os fenômenos espíritas, né, a manifestação, a comunicação dos espíritos, elas não podem ser colocadas nem na ordem do maravilhoso, nem do sobrenatural, porquanto a experiência ou as experiências ditas espíritas, elas se encontram devidamente inscritas
né, nas leis da natureza. No entanto, a dificuldade de explicação por parte de alguns dizem respeito mais exclusivamente às concepções ou o preconceito, né, ou as ideias pré-estabelecidas destes em relação a esse fenômeno, que não entendendo o fenômeno na sua causalidade, na sua profundidade, tende a desclassificá-los, a desconstituí-los, colocando-os numa ordem propriamente do maravilhoso, como se fosse uma espécie de manifestação supersticiosa. Tudo bem? Não? Então, essa é uma ideia que é interessante porque ela é circular, ela é recorrente, e o Kardec vai tentar evidenciar que ela é improcedente. Por quê? Porque se eu, por agora, em função de um fenômeno qualquer, não consigo explicar esse fenômeno, eu não posso estabelecer de antemão que ele seja sobrenatural. Eu posso antes tentar perceber que talvez eu próprio ainda não tenha reunido condições intelectivas, racionais, de alcançar a raiz daquela experiência. E, portanto, a minha impotência explicativa, a minha insuficiência de visão, acaba por reduzir aquela experiência a um horizonte que me escapa, né, às minhas pretensões racionais. E, portanto, eu tento a desqualificar como supersticiosa pura e simplesmente. Percebe ou não? Então, esse é o cuidado que o Kardec tende a desenvolver. Porque ele vai pensar, e aí é um pensador maiúsculo, eu acho, ele vai pensar, eu vou ter de retirar de todo e qualquer fenômeno que eu presencie, né, ou diante do qual eu tente estudar em profundidade, eu vou tentar tirar horizontes teóricos que me deem substância de eu pensar de um modo suficiente aquilo, quanto eu vou tentar também, do ponto de vista prático, pela observação desses mesmos fenômenos, tentar entender uma causalidade que me dê, né, um horizonte de cuidado e de pertinência na avaliação daquele determinado conteúdo. Então, esse é um primeiro cuidado. E aí, do ponto de vista teórico, o Kardec vai dizer, olha, o que a gente tem que pensar diante de um fenômeno, né, diante da manifestação dos espíritos? A gente vai ter que pensar, fundamentalmente, do ponto de vista teórico, que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Então, ele retira um princípio, né, de que tudo ou de todo efeito inteligente deve haver uma causa inteligente. Então, ele está buscando uma causalidade. E do ponto de vista prático, na observação desses fenômenos, né, ditos espíritas, por terem dado provas de inteligência, hão de ter uma causa fora da matéria, né? E essa inteligência, não sendo a inteligência dos assistentes, ou seja, dos presentes encarnados à reunião, há de estar essa inteligência localizada fora da experiência material, né? Então, o que ele vai tentar desenvolver? Ele vai tentar desenvolver que há explicações de pertinência, de plausibilidade, fora dos ditames ou das circunscrições propriamente materiais. Então, ele tende a dizer assim, no geral, aqueles que rejeitam o fenômeno espírita, eles tendem a se fazer partícipes de um a priori ou de um preconceito, que é o fato de eles serem materialistas. Vários destes, deslegitimando o fenômeno espírita, têm um a priori. O a priori é de um materialismo basilar. Então, a resistência desse materialismo tende a rejeitar ou a deslegitimar qualquer outra ou qualquer experiência que seja dada fora dessa mesma matéria. Então, a concepção materialista, né, tende a produzir percalços, dificuldades ou até mesmo preconceitos que precisam ser, digamos assim, colocados como uma dificuldade de interação ou mesmo de boa vontade em relação a esses fenômenos que chegam. Então, o Kardec vai dizer isso. Se você já tem um a priori bem engessado e estabelecido de um materialismo palmar,
e exemplar, né, e renitente, é óbvio que você vai ter dificuldade de aceitar a existência de algo que foge da sua circunscrição de concepções e de pensamentos. Então, isso é muito importante que se entenda antes de qualquer coisa. Então, ele vai dizer, o princípio materialista tende a colocar a priori ou, né, preconcebidamente digamos, a inexistência da alma, né, como seu parte pri, né, como seu horizonte fundamental. Né? E aí ele diz, aí fica difícil realmente você entender um fenômeno espírita se você já tem consigo, né, esse a priori, essa posição, né, pré-concebida, já bem assente, estabelecida. Agora, o Kardec, ele vai dizer o seguinte, fundamentalmente, né? Não admitindo a causa, sendo você materialista, você não vai, obviamente, poder admitir os efeitos. Então, de uma opinião preconcebida, que torna impróprio para julgar com isenção o espiritismo, porque partem do princípio de uma negação de tudo que não seja material. Percebe? Não? Então, isso é interessante, porque isso nos dá a dificuldade da interlocução. A dificuldade da interlocução se dá exatamente pela restrição de algo que é exterior ao fenômeno, que é a concepção do próprio sujeito em face dele. Percebe? Não? Então, isso é muito, muito significativo. O Kardec vai desenvolver isso. E ele vai desenvolver, fundamentalmente, o seguinte. O espiritismo, ele não aceita o maravilhoso e não aceita o sobrenatural. Ele vai colocar as explicações espíritas na ordem da natureza, inscritas na ordem da natureza. Mas se o sujeito não concebe a experiência do espírito, ou a existência mesma desse espírito, né, ele coloca a ordem do mundo espiritual como fora, como exterior à própria natureza. Daí, né, o senso comum colocar o horizonte do sobrenatural para assuntos que tais. E aí o Kardec vai dizer exatamente o contrário. Ele vai falar, esse é um problema que precisa ser redimensionado. Porquanto os espíritos, e ele diz essa expressão, são potências da natureza. Olha que interessante essa expressão. Os espíritos são potências da natureza. Então, os fenômenos produzidos pelos espíritos são disposições das leis naturais, mesmo que muitas delas ainda escapem, né, ao olhar do observador, mas elas estão escritas em leis naturais que, ainda por um provisório desconhecimento, tendem a ser colocadas como supersticiosas, como miraculosas, como maravilhosas, e, portanto, estranhas a essas mesmas leis. Ele vai dizer, é um equívoco. Os espíritos são potências da natureza, eles dispõem dessa relação de interação com o mundo material, fazendo uso daquilo que já está validado nessas leis. Porque, mesmo invisíveis, elas são presentes. E, portanto, o Kardec ele vai inscrever o fenômeno espírita desmantelando a ordem do sobrenatural. Não há sobrenatural. Deus não faz nada contrário às leis que ele mesmo produz. A gente aprende isso na terceira parte do Livro dos Espíritos. As leis naturais equivalem à mesma coisa que se dizer as leis divinas. Leis divinas, ou seja, leis naturais. Então, Deus ele produz as suas leis, e nada escapa a essas leis. E assim sendo, o que a gente precisa entender? Que a maneira como os espíritos interagem conosco na produção dos fenômenos estão totalmente convalidadas por essas mesmas leis naturais. E, portanto, por isso mesmo, elas são racionalizáveis. Ou seja, elas podem ser explicadas pela lógica, pela causalidade, pela razão, sem nenhum inconveniente. Ou seja, o espiritismo ele vem deslindar o sobrenatural. Ele vem desfazer essas imagens tomadas como avessas ou estranhas às leis da natureza.
e vem dizer: o Espiritismo não vem derrogar lei nenhuma, os espíritos não subvertem a ordem natural dos eventos, fazem uso delas, participam delas, porque também se veem inscritos nelas. Então, o Espiritismo é o antídoto para a noção mesma de superstição e de sobrenaturalidade. Eu acho isso muito convidativo e importante, porque o Espiritismo ele não aceita, né, os fatos considerados maravilhosos. Demonstra, inclusive, a impossibilidade de grande número deles. Né? E, portanto, o Espiritismo vem nos oferecer perspectivas razoáveis, lógicas e assentes com aquilo que, no geral, a erudição de um cientista ou de um filósofo deveria ter como um seu horizonte também de expectativas. Só que ele vai dizer, é óbvio que o filósofo, o cientista que se dedique a estudar o fenômeno espírita, ele tem que se fazer valer de uma responsabilidade crítica superlativa e cuidadosa. Né? Ele tem que se valer de erudição, né? Ele tem que ter um repertório suficiente para poder interagir com esses fenômenos. Ele tem que ser mobilizado por isenção e imparcialidade, para que, na profundidade da sua perspectiva, na imparcialidade, na isenção, ele possa se dedicar a estudar esses eventos de uma maneira mais consentânea, de uma maneira mais responsável. Isso é importante. Ou seja, se a gente se eu for me dedicar a estudar a química ou a medicina, né, ou qualquer ramo da ciência, eu preciso, como um estudioso, me aprofundar para dar, né, conta, ou tentar o máximo possível dar conta dessas questões. Mesma coisa aqueles que se dedicam a estudar por assimilação ou por rejeição as ideias do espiritismo. Bem, o crítico, quanto aquele que já está assimilando e aderindo pela via da razão a esses fenômenos, ele precisa estar o tempo inteiro atravessado por esses cuidados. Ou seja, tanto para afirmar quanto para rejeitar, é necessário que você desenvolva um estudo, né, consentâneo, digamos assim, cuidadoso, que dê, né, um repertório suficiente para que você possa produzir horizontes de pertinência e de criticidade suficientes. Então, isso é muito importante. O Kardec ele propõe esse tipo de reflexão. Né? Todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, a sobrevivência ao corpo, as manifestações desse fenômeno, né, se tornando, né, plausível e possível o intercâmbio. Só que esses fenômenos, todos eles estão fundados na lei da natureza, ou nas leis da natureza. Logo, nada tem de maravilhosos, nem de sobrenaturais, segundo, né, o que o vulgo costuma estabelecer para esses termos. E, portanto, o Espiritismo ele não vai buscar perspectivas que fujam a plausibilidade e a pertinência dessas mesmas leis da natureza. Então, se estamos aqui circunscritos aos domínios dos fenômenos naturais, as leis naturais por elas mesmas encontram razões suficientes para poder, digamos assim, inteligir, né, esse mesmo fenômeno, ou esses mesmos fenômenos. Então, o Kardec ele vem nos oferecer esse tipo de antídoto. E, ao mesmo tempo, ele vem nos oferecer e desbancar a noção de milagres, que ele vai desenvolver depois lá no capítulo 13 do livro A Gênese. Porque, por milagre, se entende, né, até hoje, atos de um poder divino contrário às leis comuns da natureza. Tudo bem? Então, há um ato do poder divino contrário às leis comuns da natureza. E o Espiritismo ele tende a dizer o seguinte: não há nada que fuja, que escape aos horizontes das mesmas leis naturais. Portanto, não há o sobrenatural, não há, portanto, também a noção mesma de admirável, de milagre, de fantasioso, e etc, etc. Então, o Espiritismo ele rejeita a noção de milagre. O Espiritismo não se apoia
no horizonte do sobrenatural, menos ainda do maravilhoso, porquanto traz a fenomenologia inscrita nas leis da natureza e os espíritos que participam e ativam essas experiências, eles são potências que fazem parte dessa mesma natureza. Então, os espíritos não são coisas de um outro mundo. Eles são coisas deste nosso mundo, só que em gradações quintessenciadas, sutis, e que escapam, né, ao nosso primarismo mais vulgar pela via mesma dos sentidos. Mas ainda assim se fazem constitutivos, presentes e pertinentes a essa mesma ordem comum, natural, do mundo fenomênico. Então, o espiritismo ele tende a oferecer de uma maneira racionalíssima explicações, todas elas muito circunstanciadas, né, com aquilo que o filósofo, que o cientista tende a nutrir nos seus mesmos horizontes de expectativas racionais, de explicações racionais. Porque o milagre pode ser pensado como uma dificuldade para se pensar Deus. Se a gente pensar o milagre, Felipe, é como se Deus estivesse, né, produzindo as coisas do mundo e sendo requisitado, mais das vezes, a intervir nessas coisas, nessas leis que ele mesmo criou, para produzir correções. Percebe, não? Essa seria uma dificuldade para se pensar a noção de milagre. Porque se eu penso que Deus produz as suas leis naturais e depois ele precisa o tempo inteiro intervir produzindo correções, né, mudanças de rumo, através de eventos miraculosos, essa ideia nos fala mal de Deus. O que quer dizer que Deus fez mal feito. Ele precisa produzir corrigendas, por mais das vezes. Percebe ou não? Então, eu acho que esse é um problema. É um problema muito sério. Antes do Kardec, o Spinoza já falava disso, né? Lá no Tratado Teológico Político, o Spinoza, lá naquele capítulo 6º sobre os milagres, ele nos fala isso a respeito, né? Então, a gente precisa entender que milagre, na verdade, fala que Deus é impotente, porque produz coisas que requisitam depois de correções, de atualizações, de intervenções dele próprio. Então, ele faz e tem de refazer. Ele faz e tem de intervir o mais das vezes. Isso é um grande problema para a gente pensar Deus, um ser infinito, perfeito, né? Então, a gente teria de pensar que isso é um problema muito sério e que o Kardec não se fez ausente desse debate. Ele fala realmente a esse respeito. Ele diz assim, basicamente, a gente precisa entender que Deus não se faz menor quando se faz valer as leis que ele mesmo criou. Quando ele faz valer as leis que ele mesmo criou. Porque quando a gente pensa um sistema, por mais complexo que ele seja, se a gente pensar a ordem dos humanos, né, segundo a nossa própria noção antropomórfica de Deus, se a gente pensa, por exemplo, um sistema operacional, vamos pensar aqui um Windows, vai. O Bill Gates lança o Windows e depois de um certo tempo, depois que você instala o Windows no seu computador, aparece sempre uma outra, né? O tempo inteiro aparecem atualizações. O que seriam essas atualizações do sistema operacional? São problemas que foram vistos no percurso, né? Foram reconhecidos no percurso, são defeitos no sistema, e que ele lança um pacote de corrigendas. Tudo bem? Ele precisa corrigir aquilo que ele mesmo fez. Para o Bill Gates, eu super entendo isso, porque o Bill Gates é um ser humano, aqueles que estão na sua equipe são seres humanos, então eles tendem a produzir um sistema operacional com humanas falhas, a ponto de requisitar alterações posteriores. Essa é uma questão, um sistema operacional requisitando corrigendas. Só que eu não estou falando do Bill Gates, eu estou falando de Deus. Quando eu falo de Deus, eu não posso pensar um Deus que produz coisas imperfeitas, que precisam ser refeitas e corrigidas o mais das vezes por ele próprio. Então, o milagre ele tem esse problema. Ele tem um problema teológico, inclusive, como um problema racional, porque ele tende a traduzir a imagem de um Deus imperfeito.
de um Deus que não deu conta de uma maneira suficiente daquilo que ele produziu através de suas próprias leis, a ponto de fora, produzirem intervenções miraculosas, sobrenaturais, né, para se fazer valer ou perceber segundo uma potência que cria a admiração dos fiéis. Então, o Espiritismo ele não cria uma noção religiosa. Aliás, ele nos, digamos assim, ele nos assinala um cuidado em relação a essas vertentes, a esse tipo de explicação. Então, é muito importante entender que o Espiritismo não aceita o sobrenatural, porque não há sobrenatural. Os espíritos estão inscritos como potências da natureza. Não aceita o maravilhoso, porquanto isso é validado muito mais pela imaginação, né, quanto pela impotência do mesmo indivíduo, do mesmo ser humano, em explicar determinados eventos, e, portanto, a sua ignorância acaba investindo de maravilhoso o que não tem nada de maravilhoso. E, portanto, diante de uma impotência explicativa, eu tenho de perceber que o problema está comigo, não está com o fenômeno em si. O fenômeno em si tem uma explicação que provisoriamente me escapa a intelecção disso. Para povos recuados, cujo horizonte era mítico, místico, né, imaginativo, a gente entende essa insuficiência. Mas depois, quando a ciência se desenvolve, a filosofia se aprofunda, a gente precisa entender que, né, essas imagens elas são muito bonitas do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista, né, digamos assim, fantasmagórico da experiência, mas ela não tem lugar e nem legitimidade no Espiritismo. O Espiritismo não aceita o maravilhoso, não aceita o sobrenatural, não aceita o miraculoso, porquanto todos os fenômenos estão validados pelas leis da natureza, racionalmente explicáveis, portanto. Essa é a ideia básica que o Kardec tende a desenvolver e que eu acredito seja uma base muito importante para as nossas considerações, né, para que a gente possa desvestir esses encantamentos que acabam computando no horizonte dos fenômenos espíritas sem razão de ser, pelo menos segundo o que está dado em Allan Kardec, nas revistas espíritas, quanto nos livros posteriores. Muito bom, uma aula, como sempre. Quem não conhece o Carlos pode vê-lo também, não somente em outros programas aqui do Caminhos, como também nas nossas lives do Sejus às terças-feiras, em diversos livros, pegando firme também nesse conhecimento crítico. E, claro, trazendo todo esse esclarecimento para vocês. E só para lembrar, gente, para quem ainda não conhece, de repente esbarrou aqui pela primeira vez com a gente, nós somos o Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Estamos em diversas plataformas, somos a primeira casa virtual espírita progressista, e com diversos trabalhos, com diversos grupos de estudo, em especial dois, um voltado para aprofundamento das obras de Kardec e outro voltado para estudos de livros escolhidos pelo corpo de membros do Sejus. E dentre eles, nós estamos estudando, neste momento, Visão Espírita da Bíblia. Em breve teremos outro. É um livro relativamente curto, mas que tem trazido discussões interessantes, né, Carlos? Lá no WhatsApp, a gente vê lá, às vezes, o pessoal se debatendo, Se conversando. inflamando. Isso é normal. Aí depois todo mundo se acalma, fica tudo bem, é assim mesmo. Igual às vezes tem alguns chats também que a gente vê por aí, as pessoas querendo uma discussão sendo desnecessária, mas isso é normal. E aí, Mas é lembrando para todo importante mundo. que se debata, né? Isso que é o que vale. O que vale é exatamente essa troca, né? Sim. Ela é muito rica, ela é muito importante, ela tem que ser presente mesmo. A nossa discussão, a argumentação, visões várias, díspares, concordantes, distanciadas, todas elas são muito importantes para o desenvolvimento, para a maturação da nossa consciência. Sim. Nada de aceitar acriticamente, né, as coisas. A gente precisa realmente dessa fé raciocinada. E esse é o convite que a gente deixa para vocês que, de repente, queiram participar do Sejus, estão interessados em conhecer essa visão progressista da doutrina e sem as amarras das federativas. Então, Carlos, agradecemos a sua presença. Voltará certamente em breve aqui conosco.
Para você e para todo mundo, gente, um forte abraço, um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Valeu, Carlos. Obrigado pelo carinho de sempre. Paz e bem a todos nós. Paz e bem.